Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1003. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Eli, grande Eli, olha ele aí, grande Eli. Estamos mais uma vez começando uma semana, graças a Deus, né? Que coisa, não? Como passa o tempo. Então é isso, gente. Vamos começar o programa. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer demais a você que participa de todos os programas. Muito obrigado, gente, do fundo do meu coração, pelas suas orações, pela sua persistência, pela sua fortaleza. Então é isso. Muito obrigado. E nós estamos estudando as virtudes cardeais humanas. É um estudo muito importante esse das virtudes, porque revela para a gente uma realidade de vida. Todos nós temos essas virtudes, todos nós, sem exceção. Nós recebemos de Deus a capacidade de viver de forma virtuosa. Essas virtudes cardeais são forças que Deus nos deu, capacidades que Deus nos deu, que todos nós temos. Então, as 4 virtudes cardeais. E essas 4 virtudes cardeais, delas brotam uma série de outras virtudes. Por isso que se chamam cardeais, porque são as principais. Dessas 4 virtudes cardeais, vão surgir muitas virtudes ligadas a cada uma delas. Nós já estamos vendo isso, e isso vai ficando cada vez mais claro na cabeça da gente. Por quê? Porque se nós aprendemos a reconhecer em nós esse potencial e pô-lo em prática, a gente percebe que a vida se torna muito mais feliz, muito mais gratificante. Um ser humano que descobriu o potencial que ele tem, humano, as capacidades e virtudes que ele tem humanas, ele é capaz, ou ela é capaz, de ter uma vida muito mais plena, muito mais adequada à vontade de Deus. Aqui que a gente sempre deve lembrar, né? Deus nos deu essas capacidades todas, naturais e sobrenaturais, para que a gente pudesse fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Para que a gente atinja uma realidade interior de vida muito boa, muito grande. Então, se eu tenho uma vida virtuosa, eu tenho uma vida cada vez mais feliz e cada vez mais plena. As virtudes nós vamos colocando em prática, e na medida em que a gente vai colocando essas virtudes todas em prática, nós percebemos que a vida se transforma, a vida toma uma outra perspectiva e um outro rumo. Então, eu não fico abatido pelos problemas, eu não fico preso aos complexos, aos medos, eu não fico uma pessoa mal resolvida. É tão triste quando você vê um ser humano que tem todo o potencial de crescimento, de desenvolvimento e de transformação paralisado no pecado, paralisado no medo, paralisado ou paralisada nos vícios. Então, as virtudes, elas são forças, elas são capacidades de vida boa. Quanto mais eu pratico as virtudes e quanto mais eu me coloco debaixo da graça de Deus, isso aqui é super importante, não é só descobrir as virtudes que eu tenho, como também descobrir as dificuldades e as fragilidades que eu tenho. Isso faz parte desse autoconhecimento do ser humano. Mas não só isso, com isso tudo, nos colocarmos debaixo da graça de Deus. Porque ao longo da vida, você vai percebendo que nós não temos forças para nos manter nas virtudes. Por mais que eu descubra, por mais que eu ponha prática nisso, por mais que eu me acostume a viver nas virtudes, chega uma hora que eu caio, chega uma hora que eu não suporto. Porque nós somos frágeis. O pecado original debilitou as nossas capacidades humanas.
As nossas capacidades humanas foram debilitadas pelo pecado original e pelos pecados pessoais. Então, nós perdemos muito da força com a qual nós fomos criados. Então, Deus vem em nosso socorro com a graça que nos santifica, com o seu poder, com a sua força. Deus não perdeu o seu poder por causa dos nossos pecados. Deus continua onipotente, onipresente, onisciente. Nós não. Nós somos criaturas que foram fragilizadas pelo pecado. Então, e aqui entra um ponto, quando nós estivermos lá um pouquinho mais lá na frente, quando formos estudar a virtude da humildade. A virtude da humildade é a última virtude humana que nós vamos estudar. E quando nós estivermos estudando a virtude da humildade, nós vamos ter muitas aulas só sobre a virtude da humildade. Porque a virtude da humildade é muito importante. Muito importante. Porque a virtude da humildade é justamente isso. É você saber a sua real condição. É você descobrir quem você é de verdade. Não a imagem que a gente faz da gente mesmo, mas descobrir a nossa verdade, quem somos como criaturas e como criaturas fragilizadas. Então, a virtude da humildade é uma virtude preponderante na vida da gente, assim como a caridade. Humildade e caridade forma o centro do cristianismo, forma o centro da nossa existência em Cristo. Por quê? Porque a gente vai percebendo ao longo do tempo que nós podemos conseguir ser, por exemplo, pessoas fortes. Hoje nós vamos estudar a virtude da fortaleza. Nós conseguimos perceber que somos pessoas fortes em determinadas situações, mas nós não somos fortes o tempo todo nessas mesmas situações. E descobrimos também que não somos fortes em determinadas outras situações. Então, a fortaleza é uma virtude extremamente importante para que a gente possa viver de forma adequada, de forma cristã. O Catecismo da Igreja Católica fala algo que é muito lindo em relação à virtude cardial da fortaleza. Por que cardial? Porque da virtude da fortaleza vão vir outras virtudes. Quando eu começo a trabalhar a virtude da fortaleza na minha vida, eu descubro que eu tenho capacidade de virtude de fortaleza. Como é que eu descubro isso? Nas dificuldades. Quando eu tenho que enfrentar as grandes dificuldades. Então, quando eu descubro que eu tenho essa capacidade humana, eu fico feliz. E você também. Acontece que eu não consigo perseverar nessa virtude da fortaleza o tempo inteiro só com as minhas forças. Eu percebo que eu tenho forças. Por exemplo, eu tenho forças para enfrentar, no meu caso, isso é um exemplo, tá? Eu tenho forças para enfrentar pessoas que não aceitam o cristianismo. Como eu lido com formação, eu lido com pessoas que não aceitam o cristianismo. Pessoas que vão fazer os cursos lá na Nossa Senhora do Brasil, os encontros que a gente faz. Tem muita gente que vai obrigado, que não queria estar lá. Então é engraçado a gente perceber isso. Tem muita gente que vai aos encontros porque o padre mandou, porque se não fizer a formação não casa, não é crismado. Então a pessoa fica com raiva, porque é obrigado a fazer o curso. E aí a pessoa fica com o pé atrás. E eu percebo que, por mais resistência que essas pessoas tenham, isso não me incomoda, isso não me deixa amedrontado. Porque essas pessoas questionam. Essas pessoas levantam no meio da formação, do estudo, e fazem perguntas cabeludas, difíceis. Muitas vezes fazem perguntas cheias de más intenções. E tem muita gente que fica morrendo de medo disso. Eu converso com muitos colegas nossos lá que fazem o trabalho com a gente na Nossa Senhora do Brasil, de formação, né? De catequese e formação. Tem gente que morre de medo de uma pessoa de outra religião fazer perguntas e não souber responder. Eu não tenho medo. O máximo que eu posso falar é falar, olha, gente, eu não sei, eu vou estudar, na próxima aula eu te respondo. Então eu não fico intimidado com os questionamentos de outras religiões sobre o catolicismo. Não fico, realmente não fico. Então eu percebo que isso é um dom que Deus me deu, é uma capacidade humana que Deus me deu. Um dom espiritual e uma capacidade humana. Mas sabe, tem hora que cansa.
Tem hora que você tem vontade de esganar as pessoas. Você fala, pô, para, vocês estão perguntando não porque vocês têm dúvida. Vocês estão perguntando porque vocês querem que a gente caia em contradição. Vocês não querem aprender, vocês querem discutir, brigar, ficar criando celeuma e atrapalhar as aulas. Então, veja, chega uma hora que até a sua capacidade natural de responder uma questão maliciosa ou cheia de má intenção, cai. Você fala, não aguento mais. Dá vontade de falar, fica com a tua dúvida e segue adiante. Ou então vai embora. Você percebe? Então, nessa hora que você percebe a sua fragilidade, o Espírito Santo vem em favor da gente. O Espírito Santo vem e nos fortalece. Então, veja, a fortaleza é um dom precioso. O Catecismo da Igreja Católica fala assim, a fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura dos bens. Bens aqui não são só bens materiais. Para bens materiais também. Para você se manter firme no seu trabalho, você precisa da virtude da fortaleza. Eu não sei qual que é o seu trabalho, mas o meu trabalho é lidar com o público e com a dor das pessoas. Então, as pessoas chegam no consultório como dentista, né? Porque eu também sou dentista, né? Não sou só catequista, eu sou dentista também. E as pessoas chegam no consultório, muitas vezes, com raiva, com preconceito, com má informação, sabe? E é chato você lidar todo dia com pessoas que chegam com o pé atrás, o tempo inteiro. Então, graças a Deus, no meu consultório, muita gente que vem indicada. São pessoas que já ouviram, aprenderam de outros que o consultório é legal, que o dentista é legal. Então, já chegam mais desarmados. Mas quando eu vou trabalhar para colegas, que eu vou fazer canal no consultório dos meus colegas, tratamento de canal, eu não tenho esse filtro. Então, eu sou obrigado a chegar nos consultórios em que eu vou fazer canal para os meus colegas de peito aberto. Né? Então, um dia eu cheguei para atender uma paciente no consultório de uma colega e eu estava com o meu escapulário meio que aparecendo. E essa paciente, uma paciente muito difícil, viu esse escapulário, viu um pedaço do escapulário e deduziu que eu sou católico. Falou, você é católico, né? Eu falei, sou. E ela começou a falar mal do catolicismo, começou a falar mal do cristianismo, começou a falar mal da igreja e não parava, e não parava, e não parava. Veja, e eu teria que atender essa pessoa, fazer canal nessa pessoa. Ela não é minha paciente, é paciente de uma colega minha. Então você tem que ficar sendo afrontado do nada, só porque você é católico, e a pessoa odeia o catolicismo, odeia a igreja, odeia porque não conhece, odeia porque tem uma visão distorcida de quem é Jesus, de quem é a igreja. E eu não tenho como, no consultório de um colega ou de uma colega, fazer ensino catequético. Eu estou lá para tratar de dente. Eu estou lá para tratar o canal e resolver o problema. Agora, veja, eu vou ter que tratar o canal de uma pessoa que demonstra ódio a mim simplesmente pelo fato de ser católico. Da onde que eu vou tirar forças para fazer isso? Aonde que eu vou encontrar caridade no meu coração para não pagar com a mesma moeda? Você percebe? E isso eu não falo que isso é constante, mas isso não é tão incomum assim. Quando você chega em outros consultórios para trabalhar, que é o meu caso, além do meu consultório, você chega nos outros consultórios, você não sabe quem você vai enfrentar. Quando chega um paciente novo no meu consultório, eu também não sei quem que é. Então a gente faz uma anamnese, a gente tem uma conversa ligeira e foca no trabalho. Mas quando a pessoa é agressiva, quando a pessoa é odiosa, quando a pessoa se deixa levar por esse instinto, aí é muito complicado. Aí você precisa da força do alto para se manter no bem. Veja, é o que o catecismo está falando. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Firmeza e constância na procura do bem.
Isso aqui é o número 1808 do Catecismo da Igreja Católica. 1808. Esse numerinho que fica aqui do lado, ó. Esse numerinho aqui que fica aqui do lado. Tá vendo? Não é o número da página. É o número que fica aqui do lado, ó. Aqui, ó. Esse numerinho aqui. Então, o 1808 vai falar sobre a virtude cardeal da fortaleza. A virtude cardeal da fortaleza, ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos da vida moral. Então, a virtude, ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos da vida moral. Quais são os obstáculos da vida moral? É tudo aquilo que impede que a gente viva o que a moral cristã ensina. E o que a moral cristã ensina? Os 10 mandamentos. Veja, é muito mais que isso. Mas para você colocar um parâmetro, os 10 mandamentos. Então, não mentir, não roubar, não matar, não adulterar. Então, você está diante de dificuldades, porque com o pecado original nós ficamos fragilizados. Então, é mais fácil pecar. O ser humano passou a ter uma deficiência, não absoluta, mas uma fragilidade. O pecado original não destruiu o ser humano, o pecado original fragilizou o ser humano. Então, a gente tem uma tendência de cair no pecado. Uma tendência muito maior de cair no pecado. Então, a virtude da fortaleza, ela vem em socorro dessa tendência humana pós-pecado original. Então, é importante que eu compreenda isso, porque muitas vezes nós estamos diante de tentações e a gente acha que a gente não tem forças para resistir às tentações. Porque nós nos habituamos a cair no pecado. É mais fácil cair no pecado do que lutar contra o pecado. E o ser humano adora optar pelo caminho mais fácil. Veja, isso é essencial. Nós adoramos o caminho mais fácil, nós adoramos o comodismo, nós adoramos aquela situação em que a gente acha que já está dominado e não está. A facilidade que a gente tem em cair em pecado é muito grande. Tanto é que você percebe quantas e quantas vezes você cai no mesmo pecado, você recai no pecado. Por quê? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você soltar o corpo, largar o corpo, deixar que a correnteza leve. Fazer aquilo que todo mundo faz. Só que não é essa a vontade de Deus para a gente. Não é essa a vontade de Deus para a humanidade. A vontade de Deus para a humanidade é a santidade. Então, como é que a gente vai viver uma vida de santidade num mundo onde a devassidão é apresentada de manhã, de tarde, de noite, e a gente adora cair nesses pecados? Porque o pecado, ele traz para a gente esse gozo inicial. Se não fosse gostoso, ninguém caía. O problema é que as consequências desses pecados são brutais para este mundo e para a eternidade. A gente só vai perceber isso lá na frente. A gente só vai perceber isso quando nós estivermos um pouco mais velhos ou quando as consequências do pecado ou dos pecados nos atingirem de forma brutal e atingem de forma brutal. As consequências do pecado chegam. No começo, o demônio apresenta para a gente o pecado como algo agradável e é. Só que traz junto de si morte, doença, desespero, angústia, ansiedade, destruição. Então, o pecado, ele não é algo banal. O pecado, ele é brutal. Ele visa a nossa destruição humana. O pecado nasceu no inferno, gente. O pecado não nasceu na humanidade. O pecado foi... O demônio trouxe o pecado para a humanidade. O pecado não nasceu com a humanidade. O pecado veio com o demônio, que tentou a humanidade e a humanidade cedeu esse espaço para o demônio. Então, o demônio, ele traz o pecado e a intenção do demônio é destruir, matar. Ele odeia.
Como ele não pode atingir a Deus, ele vai atingir a gente, que somos imagem e semelhança de Deus. Então Deus ele não fica indiferente diante das nossas dificuldades e tentações. Ele nos dá essa virtude humana chamada fortaleza. Então, eu tenho como resistir à tentação. Eu tenho como humanamente falar, não, não quero. Deus me deu uma capacidade chamada raciocínio. Deus me deu uma capacidade chamada pensamento. Deus me deu uma capacidade chamada vontade. Então eu posso analisar as coisas e posso dizer não. Só que o pecado, ele faz com que a gente não analise as coisas. A gente vai ficando cego. A gente vai perdendo a capacidade de ser humano, de continuarmos humanos com o pecado. Porque o ser humano deixa de pensar, de raciocinar, de questionar. Ele começa a ceder. E ao ceder às tentações, ele perde essa capacidade humana. Ele abre mão da capacidade humana de pensar e de decidir. Eu não quero. O peixinho, se você der comida para o peixinho, ele vai morrer de comer, literalmente. Enquanto você está dando comida, ele está comendo. Ele não tem como falar, não quero comer mais. Se você, eu não sei se você já teve aquário na sua vida, mas se você tiver um aquário grande, e pegar aquela comidinha de peixe, aquelas bolinhas, e continuar jogando, o peixe vai comer. Enquanto você jogar aquelas bolinhas de comida de peixe, ele vai comer, não tem como, ele vai comer. Ele vai morrer de tanto ele comer, de tanto comer. Ele nunca vai parar, enquanto tiver comida, ele come. É o instinto. Ele não tem como falar, não quero mais, não vou comer mais. A gente tem. Só que com a vivência no pecado, com o vício do pecado, você vai perdendo a habilidade de pensar e falar, não quero, porque você já está viciado naquilo. Veja, percebe? O oposto da virtude é o vício. A fortaleza, ela vem em nosso socorro. Ela vem nessa capacidade humana de falar, não, não quero. O gorila, quando ele percebe que a fêmea está no cio, ele vai cobrir a fêmea. Você percebe? O homem, o ser humano que estiver viciado numa sexualidade errada, ele não sossega, ele não para. O gorila para. Quando a fêmea não está mais no cio, o gorila não se aproxima dela. O homem continua fazendo isso. Porque o homem está abrindo mão da sua capacidade de dizer não. O sexo tem sua hora e tem o seu lugar, e tem o seu motivo. A vida da sexualidade errada vai tirando a dignidade do ser humano, vai tirando a dignidade do ser humano. Então você começa a tratar as mulheres como objetos para o seu prazer, e vice-versa. Você perde aquela capacidade de olhar para o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Olha como é sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, a virtude da fortaleza, ela é essencial. Agora, eu percebo que eu tenho capacidades que os outros não têm. Eu percebo, por exemplo, que tem pessoas que têm muita facilidade de manter castidade. E eu percebo que tem pessoas que não têm essa mesma facilidade de manter castidade. Eu conheço pessoas que têm muita facilidade de manter a... Não estou falando que é fácil. Estou falando que essas pessoas têm muito mais capacidade natural de se manterem castas do que outras pessoas. Percebe? Tem pessoas que têm isso naturalmente. Tem pessoas que têm capacidade natural de não se irar, não ficar irado, não ficar com raiva, com ódio facilmente. E tem pessoas que têm muita facilidade de cair na raiva, no ódio. Cada um tem a sua característica, mas todos nós temos a virtude da fortaleza. Talvez eu não tenha a facilidade de me manter casto, mas se eu aprender a trabalhar a virtude da fortaleza, junto com a graça de Deus,
eu vou aprendendo a viver de forma casta. Eu vou aprendendo a viver a castidade. Num mundo onde se tornou a castidade algo proibido. Sabe, aquela máxima do mundo que é o importante é ser feliz. Ou seja, peca. O ser feliz para o mundo é pecar. Então, o mundo vende para a gente uma ideia demoníaca de que felicidade é cair no pecado, é viver no pecado, é perder a santidade, é perder a dignidade. Então, para a gente resistir a essas tentações terríveis, não só da carne, mas essas tentações de engano que o mundo joga sobre nós, eu preciso da virtude da fortaleza. Então, é muito bonito isso, viu, gente? É uma virtude muito importante, é uma virtude que exige da gente esforço, mas também exige da gente muita oração, muita entrega a Cristo. Na medida em que eu me entrego a Cristo, Cristo derrama sobre mim essa fortaleza. Eu descubro essa fortaleza em mim, mas eu percebo que eu não tenho essa fortaleza constantemente, mesmo naquelas áreas em que eu tenho facilidade de vivê-la. Você percebe? Tem horas que você, vamos supor, eu tenho facilidade de perder a paciência. Se uma pessoa fica me provocando muito, eu logo perco a paciência. Você compreende? Então, essa é uma virtude que eu preciso trabalhar mais na minha vida. Eu percebo, a vida me mostrou que é fácil eu cair na impaciência, é fácil eu ficar com raiva, ficar bravo. Compreende? Então, eu preciso melhorar isso. Eu já percebi que eu tenho essa facilidade. Então, eu preciso trabalhar isso. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou rezar mais. Eu vou, na oração, me conhecer melhor. Por que eu facilmente caio na impaciência? Por que facilmente eu caio na raiva, na ira? Aí o Espírito Santo mostra, olha, quando você era moleque, tinha um grupo que mexia muito com você, porque você era mais gordo e não sei o quê, e aos poucos você foi ficando com raiva. E você não sabia lidar com isso, porque você não era aceito pelas outras pessoas. Então a minha raiva não é só uma reação. A minha raiva é fruto de uma situação de injustiça que aconteceu lá atrás, porque eu não fui aceito por um determinado grupo que eu queria que me aceitasse, quando eu era moleque. Você percebe? É engraçado isso, né? Como a gente percebe que por trás de qualquer facilidade que nós temos de cair no pecado, tem uma história. Não é algo assim, perdido no tempo e no espaço, à toa, não. Você pode analisar que lá nos tempos antigos, aconteceu alguma coisa que não foi bem digerida, que você não deixou, ou eu não deixei Jesus trabalhar em cima daquilo, eu engoli aquilo. Então eu estava num colégio, e nesse colégio todo mundo era super atleta, todo mundo era diferenciado, todo mundo era não sei o quê. Eu entrei nesse colégio completamente despreparado para isso. Eu não sabia praticar muito esporte, eu era gordo, mas eu era feliz porque eu era amado na minha casa, eu era amado como eu era. Sabe, eu nunca me preocupei em ser mais magro, não sei o quê, porque eu era querido e amado na minha casa. As pessoas da minha casa me amavam. Se eu ia bem na escola ou se eu não ia bem na escola, o meu pai ficava bravo comigo para estudar, minha mãe também, meus tios e tal, mas eu era amado. Eu não era excluído por causa de corpo, por causa de capacidade intelectual, por causa de esporte ou não. Você percebe? Eu era amado. Então, eu vivia numa família muito grande, meus pais, né, a família base, e os parentes que viviam muito perto, porque eram libaneses, então tem essa proximidade de clã. Então, essa família inteira, pelo menos os mais próximos, tinham muito carinho comigo. Se eu ia bem na escola, se eu não ia bem na escola, eu tomava as minhas broncas, mas eu não era excluído. Se eu não ia bem em matemática, eu não era excluído. Se eu não era um grande esportista, eu não era excluído. Eu vivia muito amado pelas pessoas ao meu redor. As pessoas ao meu redor me aceitavam como eu era.
E me incentivavam a melhorar naquilo que era possível melhorar. Então, eu fui estudar num colégio interno, e nesse colégio interno, você não era aceito. Eu não fui aceito nem pelos diretores, nem pelos alunos, porque eu não fazia parte do quadro daquele colégio. Eu não estava de forma adaptada àquele colégio. Eu não era um super aluno e não era um esportista. E era gordo. E o que é pior para aquele colégio, eu era tímido, muito tímido. Você percebe? Então, as pessoas, quando me veem, nunca imaginam que eu possa ser tímido. Porque eu falo, converso, dou aula, enfrento multidões. Então, mas dentro do meu coração, eu sei o quanto eu sou tímido. Eu aprendi a lidar com a timidez, eu aprendi a superar a timidez, para poder fazer o que eu tenho que fazer. Porque senão eu ficaria fechado em casa todo dia, por causa da timidez. Veja, então quando eu tive que enfrentar essa realidade brutal, em que você só é aceito se você fizer parte de um grupo, ou se você só é aceito se você for uma pessoa muito especial, muito inteligente ou muito esportista, eu não conhecia essa experiência. Eu não tinha passado por essa experiência. Talvez seja por isso que meu pai quis me colocar nesse colégio, para eu aprender a lidar com esse tipo de realidade, porque é a realidade do dia a dia. Só que eu sofri pra caramba. Eu sofri uma rejeição que eu nunca havia sofrido na minha existência. Eu não conhecia este tipo de rejeição. Eu nunca tinha experimentado na minha vida a dureza de ser rejeitado por algo que ninguém é obrigado a ser. Eu não sou obrigado a ser um superatleta. Eu não sou obrigado a ser um gênio, a ser uma pessoa diferenciada nos estudos. Ninguém é obrigado a isso. Tem pessoas que têm facilidades para ser atleta, tem pessoas que têm facilidades para estudar, e tem o resto do mundo, que somos todos nós. A maior parte da humanidade está no mediano, não está nos extremos. Se você fizer uma análise, você vai perceber que 90%, 85% da população se enquadra numa fase mediana. Nem tão lá, nem tão cá. Entende? Então, quando eu comecei a ser excluído, a ser ridicularizado, a ser humilhado, literalmente e publicamente, porque eu não era um super gênio e porque eu não era um super atleta, aquilo trouxe para o meu coração uma dor incrível, uma raiva incrível, eu não conseguia entender por que isso. Porque qual que é o motivo de excluir alguém porque alguém é diferente? Porque alguém não tem a mesma capacidade para alguma coisa, por exemplo, que você tem. Só que isso não significa que eu seja uma pessoa má ou que eu seja uma pessoa boa. Significa que eu tenho capacidade para outras coisas, não para isso. Talvez eu tenha a capacidade de explicar, de ensinar, de falar. E quando eu estou no colégio, eu não tenho oportunidade de desenvolver de forma plena essa capacidade de explicar, de falar. Eu sou obrigado a ficar quieto ouvindo o que os outros estão me explicando. Então, veja, a capacidade de você ser uma pessoa de Deus, de você se entregar a Deus, é o que a gente tem de mais precioso na vida. Só que o mundo não reconhece isso. Se você tem essa capacidade de estar perto de Deus, de ficar perto de Deus, de continuar na presença de Deus, o mundo não reconhece isso como uma virtude. Não reconhece isso como algo valioso. O mundo vai reconhecer algo valioso se você for rico, se você for jovem, forte, bonita ou bonito. Aí o mundo reconhece. Agora, o esforço que você faz para cuidar dos seus filhos, o mundo não reconhece. O esforço que você faz para ser de Deus, o mundo não reconhece. Se você é um profissional honesto, o mundo não reconhece. Agora, se você é um profissional bem-sucedido, o mundo reconhece. E esse bem-sucedido significa que você é rico e cheio de paciente ou cheio de cliente. Não importa como.
Não importa se você engana, se você mente, se você trapaceia, não importa. O importante é que você é bom, é bem-sucedido. Não importa os meios. Veja, isso é terrível. Então, eu percebi que por trás da raiva tinha essa história toda. Então, vamos tratar de deixar Jesus cuidar disso. Vamos perdoar as pessoas que me fizeram mal, que me julgaram, que me desprezaram, que me colocaram de lado. Ah, mas foi o colégio inteiro. Não importa. Não importa, porque é uma realidade de vida. O ser humano está assim, é assim. Então, eu preciso aprender a lidar com essas realidades. Não engolir isso e achar que eu sou a pessoa mais injustiçada da face da Terra. Agora, o mundo adora, através das ideologias, fazer com que eu ache que eu seja a pessoa mais injustiçada da face da Terra. Porque quando eu acho que eu sou a pessoa mais injustiçada da face da Terra, eu deixo de olhar para as coisas boas que a vida me apresentou e só me concentro nas coisas que são ruins, que são más. E eu vou ficando cada vez mais odioso, cada vez mais ingrato, cada vez mais achando que as pessoas devem alguma coisa para mim. Ninguém deve nada para ninguém. Então está na hora da gente acordar. Está na hora da gente mergulhar na realidade. Junto com Deus. Deixar que Deus cure todos esses traumas que estão dentro da gente. E para que isso possa acontecer, eu preciso ter força para aguentar o tranco. Quando eu me lembro dessas histórias todas, desse desprezo todo, você acha que não dói? Claro que dói. Como é que eu suporto olhar para isso e deixar que Jesus cuide pela virtude da fortaleza? Tá bom? Então, a virtude da fortaleza, ela é muito, muito, muito importante. O catecismo continua falando. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, suportar a provação e as perseguições. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente continua. Vamos lá? Então veja, o catecismo no número 1808 fala sobre a virtude da fortaleza. E diz assim, a virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive o medo da morte, de suportar a provação e as perseguições. Então, a gente não sabe qual ou quando ou quais serão as perseguições e as provações pelas quais nós vamos passar. Graças a Deus. Deus é muito sábio. Mas quando você está sob o ataque da perseguição ou das provações, fica muito claro. Então, a cada dia basta o seu esforço. Não adianta eu ficar preocupado, eu vou ser perseguido, eu vou passar por tentações. Gente, viva a cada dia. A cada dia basta o seu sustento, diz a palavra de Deus. A cada dia basta o seu sustento. Então, viva a cada dia. A cada dia Deus vai te dar forças para você viver este dia. Nele, com Ele. Se você se afasta de Deus, aí complica, né? Mas quando nós estamos na presença de Deus, cada dia Deus nos dá força, Deus nos dá fortaleza. Então, essa virtude, ela é uma virtude humana, cardial. Veja, fortaleza. Nós temos fortaleza, mas a nossa fortaleza humana não suporta tudo. Não suporta todos os problemas, não suporta todas as perseguições, não suporta todas as tentações. Se nós não nos deixarmos dominar pela força do Espírito Santo, a gente vai cair e vai passar por situações que a gente não vê saída. Então, a graça vem em auxílio da nossa pequena fortaleza, mas nós temos fortaleza. Só que essa fortaleza, ela não é constante e não dura para sempre, humanamente falando. Então, veja, eu estou numa aula, estou dando aula sobre o catecismo da Igreja Católica. Aí nós vamos falar sobre o cristianismo. Aí levanta uma pessoa que não é cristã e questiona tudo que nós explicamos. Na minha religião não é assim. Na religião que eu frequento, as coisas não são assim. Tem outra doutrina. Ok, tem outra doutrina.
Mas no cristianismo a doutrina é essa. É Jesus quem nos traz essas verdades. O que são doutrinas? Doutrinas são verdades que Jesus trouxe. Então veja, a verdadeira doutrina é a católica. Não por ser católica, porque foi Jesus quem nos revelou. Então, quando você conhece a revelação que Jesus faz sobre Deus, sobre Ele, sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, você está conhecendo a verdade absoluta, porque é Deus quem revela. Você percebe? Então, não é que a nossa doutrina, por ser católica, é a melhor de todas. Não, é a única doutrina real. Porque foi Deus quem revelou. Nós estamos baseados como católicos em Deus. Nós não estamos baseados em outros homens. São os homens que ensinam o que Jesus ensinou, que foram os apóstolos. Mas os apóstolos viveram com Jesus, conheceram Jesus e deram testemunhos de Jesus. Isso é o catolicismo. Então, não é porque nós somos melhores que os outros, não é isso. É que a nossa verdade vem direto de Deus. Não vem de um anjo, não vem de uma pessoa iluminada. É Deus quem se faz homem e nos revela uma série de coisas. Por isso que a gente tem a verdadeira e a sã doutrina. E a missão da igreja é guardar essa sã doutrina e ensinar essa sã doutrina para quem quiser. Porque todo mundo um dia vai ser julgado, gente. Não tem como escapar. Nós não temos como escapar desta realidade. Eu não acredito em Deus. Meu querido, minha querida, você acreditar ou não acreditar não muda o fato de Deus existir. E não muda o fato de Deus ter criado o universo e a cada um de nós e manter esse universo e cada um de nós na existência. Então, Deus deu para a gente a existência. Não fui eu que me dei a existência. Foi Deus quem me deu a existência. Isso é básico do básico. E esse Deus é um Deus de amor. E ele me dá uma série de capacidades. E eu preciso usar bem todas essas capacidades que Deus me deu. Mas um dia eu vou ser julgado perante a glória de Deus, perante a majestade de Deus, de tudo o que eu fiz nesse mundo, ou deixei de fazer. Não tem como escapar. Por isso que Cristo falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Porque um dia todos nós deveremos enfrentar a glória de Deus, confrontar a nossa vida com a santidade de Deus. Você já imaginou o peso disso? E se não fosse Cristo, nenhum de nós salvaríamos. Nenhum de nós estaríamos adequados para sermos mergulhados na Trindade Santa. É Jesus quem faz essa obra. Percebe, então, essa realidade de estar diante de Deus majestoso, diante da glória de Deus, e é justamente nesse momento que nós seremos julgados. Sabe, Deus é amor. Eu sei que Deus é amor, graças a Deus que Deus é amor. Mas se eu não me deixar conformar a minha existência a Cristo, eu perdi a chance de ser salvo. Porque só Cristo é capaz de me salvar. Eu não sou capaz de me salvar. Eu não sou capaz de passar de uma vida para outra, de uma vida para outra. Isso não existe. Então, quando você confronta essas realidades, você é duramente atacado. Como Cristo foi atacado, como Cristo foi humilhado, só que Cristo se deixou humilhar. A fortaleza de Cristo você percebe na cruz. Porque o que Cristo passou na cruz é algo indizível. A dor que Cristo passou como homem na cruz é insuportável, porque o peso do pecado da humanidade de todos os tempos e de todos os lugares recaiu sobre Jesus naquela cruz. Então Jesus, ele aceita passar por aquilo para colher sobre ele os nossos pecados e as consequências dos nossos pecados. Então, naquele instante de cruz, e todo o sofrimento de Jesus até chegar na cruz, revela uma fortaleza única. Revela uma mansidão única. Revela uma obediência a Deus única.
Percebe? Então, essa fortaleza, ela não se manifesta só nas grandes resistências humanas. Você percebe a fortaleza em Cristo. Cristo na cruz é o exemplo perfeito da fortaleza absoluta, porque ele está suportando o pecado da humanidade sobre ele. O meu pecado, o seu pecado e as consequências dos nossos pecados recaem sobre Cristo para que não recaiam sobre nós. Porque na cruz, Cristo toma os nossos pecados sobre si. Da onde Cristo tira forças para isso? Se ele é Deus que se fez homem. Mas ele está agindo como homem por causa da fortaleza. A virtude da fortaleza em Cristo é absoluta. A obediência a Cristo na cruz, a Deus Pai, é o reflexo de uma fortaleza infinita. Porque Cristo não precisava passar pela cruz, ele quis passar pela cruz. Cristo, ele decai, ele abandona a majestade divina e se torna homem. Ele não deixa de ser Deus, ele deixa a majestade divina. Você pode olhar para Cristo sem ser destruído pela grandeza de Cristo. Dá para entender isso? Então, veja, esse decaimento revela uma humildade impressionante e revela uma fortaleza impressionante. É que a gente não está acostumado a pensar sobre isso. A Virgem Maria, diante de Jesus na cruz, o filho dela amado, o filho que ela criou, o filho pela qual ela deu a vida, o filho que recebeu dela a carne e o sangue que está sendo macerado numa cruz e derramado sobre todos nós, é o de Maria, é o da Virgem Maria. Então, como é que a Virgem Maria conseguiu ficar em pé diante da cruz do filho dela, se não fosse suportada por uma fortaleza sobrenatural? Não só humana, porque a Virgem Maria estava cheia do Espírito Santo, cheia da força de Deus. Então era necessário que a Virgem Maria oferecesse o filho dela também em salvação para a humanidade, porque Cristo vem no último ato de vida. Ele dá a sua mãe como nossa mãe e mãe da igreja. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Nesse instante, Jesus está dando a missão para a Virgem Maria, já mudou a missão. A missão já não é mais ser só a mãe de Deus. Agora ela é a mãe da igreja e mãe de cada um de nós. Então era necessário que ela estivesse em pé diante da cruz. Veja, quem suportou este sofrimento indizível que a Virgem Maria passou? Senão a fortaleza de Deus e a fortaleza humana da Virgem Maria, que foi sendo trabalhada ao longo da história da vida da Virgem Maria. O Espírito Santo agiu plenamente na Virgem Maria porque ela não tinha pecados. Ela tem uma fortaleza natural, mas a fortaleza natural não era suficiente para ficar em pé diante do filho dela numa cruz. E tudo o que está por trás disso. Então, essa virtude da fortaleza, ela é humana, mas ela só pode ser suportada pelo poder de Deus. Tem certas situações em que nós vamos passar na vida em que, perdão, em que não vai bastar só a fortaleza humana. E aqui entra um pedaço de uma história chamada orgulho. Tem gente que acredita que é capaz de tudo. Tem gente nessa vida que acredita que é capaz de superar humanamente todos os problemas e todas as dificuldades. Inclusive, correntes filosóficas propõem isso. Essa mentira, isso é mentira, ninguém suporta determinadas situações, humanamente falando. Sabe, qual mãe suporta ver o filho sendo humilhado? Qual pai suporta vendo um filho ser atacado? Você percebe? Tem certas situações na vida em que humanamente não tem como suportar. Não tem. Suportar mantendo a santidade e mantendo a busca pelo bem. Não tem como suportar.
É impossível. Então, tem certas filosofias e certas ideologias que propõem que o ser humano é um super-homem. Não é. Nós somos frágeis, nós temos limites. Você percebe? Então, você descobrir a fortaleza é uma forma de você também descobrir os seus limites. Você percebe que você tem forças até um determinado ponto, depois você não tem mais. Então, quando você apresenta uma sociedade onde o homem é o centro, um centro absoluto, como se fosse um super-homem, é uma mentira deslavada. Porque ninguém tem essa força constantemente, o tempo inteiro. Não tem. Nós temos um limite humano para a fortaleza. Limite humano. Tem certas situações que eu suporto melhor que você, mas chega uma hora que nós dois não vamos suportar. Então, quando você está diante de perseguições, quando você está diante de guerras, quando você está diante de injustiças e de violências, você percebe que nós não temos essa força toda. Você percebe que a gente, por mais que a gente tenha uma fortaleza humana, chega uma hora que é impossível continuar. Então, essa ideia de que o homem é capaz de tudo é mentirosa, gente. Isso é puro orgulho. E esse orgulho vem sendo injetado na nossa realidade há muitas décadas. Há muitas décadas. Então, é importante demais que eu descubra a virtude da fortaleza na minha vida, debaixo de um conceito adequado de humildade. Por isso que quando nós formos estudar humildade, nós vamos nos debruçar sobre a virtude da humildade de uma forma muito grande, porque nós estamos sendo enganados. Veja, existia um filósofo chamado Nietzsche, que ele falava o seguinte, veja, o cristão é um perdedor, é um covarde. Como ele não tem coragem de enfrentar a vida, ele se esconde atrás dessa história de religião. Veja, isso é a mentalidade de Nietzsche. E tem uma multidão de pessoas que acreditam nisso hoje. Que o cristão é um perdedor e um covarde. É o contrário. O cristão não tem nada de perdedor e muito menos de covarde. Porque você aceitar a vontade de Cristo para a sua vida e viver essa vontade de Cristo na sua vida exige uma fortaleza incrível, porque o mundo vive de forma oposta e a gente quer viver de forma como o mundo vive, a gente não quer ser excluído. E é justamente ao contrário, o cristão é um forte, no sentido mais profundo da virtude da fortaleza, porque ele persevera na santidade, ele persevera na luta contra o pecado. É muito mais fácil você deixar o corpo solto. Vamos viver no pecado como todo mundo está vivendo. É cair no rio, o rio leva. Você nadar contra a correnteza exige da gente uma fortaleza imensa. Só que, como são ideologias anticristãs e que todo mundo, sem perceber, já tem isso guardado no coração, não percebe mais. Acha que está certo. E é gostoso o ser humano achar que ele é poderoso, que ele pode tudo. Sabe? O tal do pensamento positivo. Basta ter pensamento positivo que tudo vai dar certo. Mentira! Mentira deslavada. Sabe? Mentira demoníaca, orgulhosa. Não basta pensamento positivo. Basta exercício, basta esforço, basta graça de Deus. Aí sim. Aí você pode resolver ou não. Tem certas coisas que você vai conseguir resolver e tem certas coisas que você não vai conseguir resolver. Então, essa história de que pensamento positivo é importante é balela, é mentira. Assim como a imagem do super-homem, que nós somos capazes de tudo, não somos capazes de tudo. De forma alguma. Basta você percebe que você não é capaz de tudo quando você está gripado numa cama. Gripado, hein? Não estou falando nem de doença grave. Gripado. Que você percebe a fragilidade do seu corpo. Um vírus, que é um bichinho pequenininho, pequenininho, é uma hélice de RNA
com uma cápsula proteica ao seu redor, que não é capaz nem de, por si, se replicar. Ele precisa encontrar uma célula e nessa célula ele vai usar os elementos dessa célula para esse vírus se multiplicar, porque ele sozinho não é capaz de se multiplicar. Mas quando ele encontra um hospedeiro, que é o ser humano, ele vai usar as células do ser humano para se multiplicar. Por isso que o vírus mata. Agora, ele em si, ele é uma das criaturas mais pobres que pode existir no universo. Por quê? Porque ele é uma fileira de RNA, que é uma proteína, cercado por uma cápsula proteica, que separa do resto. Ele vai usar tudo o que você tem para ele poder viver. Então, o vírus, ele vem e te destrói. O vírus vem e te destrói. Te enfraquece, te fragiliza. E você percebe a sua fragilidade. Você percebe que você não tem essa força toda que você acha que você tem. Basta uma dor de cabeça, basta uma gripe, basta uma perna quebrada, uma mão quebrada. Você percebe na hora que você não está com essa força toda, gente. Aqui a gente consegue fazer um monte de coisa porque Deus vem em nosso socorro. Deus vem e age na virtude da fortaleza. E a gente acha que somos nós que conseguimos. Não é não. É Deus quem vem em nosso socorro. Você compreende? Então, eu não sei se você já passou por um mal-estar forte. Eu tive umas 2 ou 3 vezes que eu tive crise renal. Eu não sei se você já teve cálculo no rim, que a população, que o povo fala pedra no rim. Eu não sei se você já passou por essa experiência de ter pedra no rim, cálculo renal. A primeira vez que eu tive cálculo renal, eu estava... Olha como Deus é bom, olha como Deus é maravilhoso, né? Eu ia visitar a minha namorada, que hoje é minha esposa, lá no Rio de Janeiro. Era a primeira vez que eu iria para o Rio de Janeiro. Então, eu acabei de trabalhar, fui lá, comprei uma passagem de ônibus para o Rio de Janeiro, porque eu ia à noite, né? Falei, não vou dirigir na Dutra de noite, né? A Dutra é uma estrada que liga São Paulo ao Rio. Eu falei, não vou não, eu vou de ônibus. Não vou pôr carro à noite, depois de ter trabalhado a semana inteira, eu estava cansado, né? E aí eu estava o ônibus saía à meia-noite. Então eu trabalhei, deixei as coisas na minha casa, peguei minha mala e fui para a rodoviária. Estou lá na rodoviária, esperando, cheguei lá umas 10h30. O ônibus saía à meia-noite, cheguei bem mais cedo, né? Se eu ficasse em casa, eu ia dormir, né? Então eu falei, deixa aí. Fiquei na rodoviária e fiquei lá esperando. Aí comecei a sentir um incômodo do lado direito. Eu não conseguia encontrar um lugar para sentar, um jeito para ficar sentado. E aquele incômodo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. De repente eu estava suando gelado, eu estava suando frio. Eu não aguentava de dor. Eu ainda tive a petulância de lá em cima vender a passagem e fui para o hospital. Eu não sabia o que eu tinha. Eu peguei um táxi e fui para o hospital. Me leva para o hospital, pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso. É uma dor insuportável. Uma dor surda. Uma dor que vai derrubando. Eu não conseguia respirar de dor. Eu não sei se você já passou por uma crise renal. A crise renal é uma das dores mais terríveis que tem. Porque ela é constante e surda. Terrível. Então, imagine se eu estivesse dentro do ônibus. Imagine se eu estivesse no caminho de São Paulo ao Rio de madrugada com essa crise toda. Graças a Deus eu fui para o hospital. No hospital eles diagnosticaram a crise renal, porque eu não sabia o que era, eu nunca tinha tido aquilo. E aí eles medicaram e aí a dor aos poucos foi diminuindo até o ponto que eu voltei quase ao normal. Mas quando você está debaixo de uma dor dessa, você percebe claramente o seu limite. Você percebe claramente o quanto nós não somos nada, gente. Nós somos muito pequenos, muito frágeis. E mesmo nessa fragilidade, Deus nos dá fortaleza. Mas veja, essa fortaleza, ela precisa ser trabalhada humanamente. Ela precisa ser
exercitada é que nem fazer ginástica. Você nunca fez ginástica. A primeira vez que você vai fazer ginástica, você cansa pra caramba e fica tudo dolorido. Mas com o tempo, o seu corpo vai aprendendo a lidar com aquele esforço. E vai se adaptando àquele esforço e vai crescendo e vai ficando cada vez mais, mais adaptado àquilo tudo. Veja, você aprendeu a lidar. A fortaleza é a mesma coisa. Nós temos uma capacidade humana de fortaleza que precisa ser exercitada, descoberta e exercitada. Então, como é que eu exercito humanamente a fortaleza? Veja, acordar cedo todo dia, não ficar mais 5 minutos na cama. Tocou o despertador, levanta, toma um banho, arruma a tua cama, faz teu café, escova os seus dentes e vai trabalhar. Vai estudar, vai para a faculdade, vai fazer o que você tem que fazer. Não fica nessa, não, vou ficar mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho. Chegou a hora do almoço, vamos comer o suficiente. Não precisa comer 2 vezes, 3 vezes. Sabe? Fortaleza é justamente isso, você vai exercitando o que é correto, o que é certo, constantemente. É um exercício. Você vai exercitando isso, humanamente falando. Então, eu estou acostumado a comer, a repetir a comida todo dia. Tudo bem, tem dia que você trabalhou a manhã inteira, trabalho pesado, está com fome. Aí você pode repetir a comida no almoço. Mas você passou a manhã inteira estudando. Você não precisa comer 2 vezes, 3 vezes, repetir 3 vezes a mesma coisa. Você não gastou tanta energia quanto você gasta arrumando o telhado da sua casa, carregando cimento, subindo escada, descendo escada. É diferente, o gasto é diferente. Então, eu preciso aprender a comer de forma adequada. Eu preciso lutar contra a tendência da gula. Eu preciso lutar contra a tendência de comer em hora errada. Eu não preciso ficar pegando uma balinha à tarde, um biscoitinho, uma bolacha, aquela bolachinha recheada, aquele chocolatinho. Eu posso comer o chocolate depois do almoço. Eu acabei de almoçar, como um chocolate. Aí eu escovo o dente e tal. Durante o dia, no intervalo, eu não vou ficar beliscando. Isso chama-se trabalhar a vontade, trabalhar a fortaleza. O ser humano tem essa capacidade. Isso é natural, que precisa ser desenvolvido. Mas não tem todas as capacidades o tempo inteiro. Por isso que eu preciso da graça de Deus. Então, eu consigo lutar contra a gula? Consigo. Mas como é que eu vou passar a vida lutando contra a gula sem a força de Deus? É impossível. É isso que eu preciso constatar. Eu tenho uma capacidade, só que essa capacidade tem um limite. E quem vai agir além do limite é a graça de Deus, em todas as virtudes, inclusive na fortaleza. Então a fortaleza ela é um exercício. Eu vou exercitando a minha vida, eu vou exercitando aquilo que a moral me ensina. A pessoa adora mentir. Eu conheço gente que adora mentir. Eu tenho primos, inclusive, que mente descaradamente. Já está viciado na mentira. Tudo arruma uma desculpa. Tudo arruma mentira. Você vai pesquisar, você vê que é mentira. Essa pessoa está viciada na mentira. Como é que ela vai sair desse vício? Então, é um exercício. Eu preciso aprender a assumir a verdade na minha vida, custe o que custar. No começo, é fácil? Claro que não. Está acostumado à mentira. Você chegou tarde no seu trabalho. Eu peguei trânsito. Mentira, você acordou tarde. Então, como é que eu faço para sair disso? Quando eu chego tarde no trabalho, em vez de falar eu peguei trânsito, falo, não, eu acordei tarde, eu perdi o horário. Fala a verdade. Conforme você vai acostumando a falar a verdade, veja, você está exercitando a fortaleza. Porque você está exercitando contra uma tendência de vício que já tem dentro de você. Veja, como isso é importante, como isso é legal. Só que chega uma hora que você atingiu um nível, e daquele nível você não vai passar. Porque o ser humano, ele é
ele tem um determinado nível, depois ele não passa mais. Ele só consegue se manter na verdade pela graça que Deus derrama sobre nós. Tá bom? Acho que deu para entender, deu para a gente ter uma visão mais profunda sobre a virtude da fortaleza, e amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, nosso estudo sobre a virtude da fortaleza. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.